Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez aqui no Sete Sergs Lives, Sete Sergs e Conjovem Lives, né? Não dá para esquecer da Conjovem. Para mais uma vez aqui estarmos falando um pouco sobre o setor de transporte, sobre as novidades, sobre o que o transportador precisa saber, né? Para estar mais preparado para esse futuro que vem aí pela nossa frente. E hoje com um convidado muito especial, dois convidados, na verdade, né? O Silvio Munhoz, da Scania, que vai falar para nós aqui sobre a jornada da sustentabilidade da Scania, que é o tema dessa live, e o nosso querido Eduardo Richter, da TransVR, já figura carimbada por aqui, pela segunda vez participando, e eu fiz questão de, quando a gente estava definindo o tema da live, já vamos convidar o Eduardo, porque o Eduardo gosta de Scania, gosta de caminhão, gosta de falar de caminhão, eu também gosto muito. Somos scanieiros aí, o Eduardo vai falar um pouco depois, mas até para o Silvio conhecer e o pessoal aí da live também saber. Eu, desde o início da nossa empresa aqui da Edini Transportes, foi com Scania. Meu pai era um apaixonado por Scania, começou com o 113, né? Da Scania, gostava muito daquele caminhão. Esse caminhão ficou aqui com nós por 20 anos e continuamos essa tradição, né, de comprar Scania, de gostar do caminhão, de procurar sempre tirar o melhor, né? O melhor da desempenho da Scania. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui para esse bate-papo e gostaria de passar a palavra aí para o Eduardo se apresentar e, por último, o Silvio já falando aí sobre a jornada da sustentabilidade Scania. Obrigado, Tony. Boa noite aí, boa noite, Silvio. Boa noite, Edmar, também aí, auxiliando aí. Bom, Tony aí já fez todo o marketing, né? Ele é o homem do marketing aí, nosso presidente da Conjovem agora aí, digamos assim, né? Eu que chamo de presidente, né? Eu chamo de coordenador, mas ele é o presidente. Bom, Tony já fez aí, como disse, a breve apresentação. Estamos aí para colaborar um pouquinho aí, tá? E aprender também, né? Eu acho que é importante isso aí, né? A troca de experiência aí. A Scania, eu acho que é uma empresa bastante inovadora e traz muita novidade e nos auxilia no dia a dia aí do mercado, né? É uma parceira da nossa empresa, né? Então, a gente vem aí para aprender um pouquinho e, quem sabe, colaborar com essa noite aí. Obrigado aí. E aí, Silvio, está ouvindo bem aí? Estou sim, Tony, obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Tony, Eduardo, boa noite aí, pessoal do Sete Sergs, da Conjovem aí do Sul, prazer estar com vocês. Fazia muito tempo que eu estava sem contato com vocês diretamente, estive no Rio Grande do Sul antes da pandemia, e agora nós continuamos isolados aqui em casa. Meus colegas começaram a retornar essa semana para os escritórios da Scania, mas a coisa é gradual, vai demorar um tempo ainda, a gente perde o contato que a gente tem e preza muito com os nossos clientes, com vocês, mas agora, através dos meios virtuais, a gente consegue restaurar esse contato. Então, é um prazer enorme estar com vocês aqui e falar um pouco sobre o que a gente tem feito de sustentabilidade. Se eu posso tocar a bola já, Tony, eu já vou dividir com o pessoal uma apresentação rapidinha que eu fiz, para depois a gente bater um papo sobre esse assunto. Claro, fica à vontade. Se eu conseguir aqui. Na hora que vocês estiverem vendo, me dá um alô. Vamos lá. Já apareceu aí? Agora está carregando. Ok? Ok. Tá bom. Então, vamos falar sobre a jornada da sustentabilidade da Scania. Primeiro, eu vou falar do que a gente tem feito dentro da Scania, para contribuir para essa redução da contaminação da camada
contaminação da atmosfera e danificação da camada de ozônio. Depois eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem feito para que vocês, nossos clientes transportadores, possam fazer a mesma coisa que a gente tem feito. A Scania, há uns anos atrás, né, 2016, ela lançou aí um propósito de existência, mais do que uma missão, um propósito de existência, e esse propósito é liderar a transformação do setor de transporte para algo mais sustentável do que nós temos. Então, por que liderar esse processo? Porque nós não conseguimos fazer uma transformação desse porte sozinhos, né? Nós estamos, assim, buscando cada vez mais parceiros que se juntem a essa jornada para poder efetivamente ter sentido e entregar uma redução que seja suficientemente forte para contribuir para a melhoria da situação do mundo inteiro. A Scania é signatária do Acordo de Paris, né, e também ela busca seguir os 18 determinações da ONU com relação à sustentabilidade, em vários aspectos, em várias áreas. E mais recentemente, há 2 meses, os nossos indicadores foram reconhecidos pela Comissão Técnica Científica da Comissão Europeia. Então, o processo todo agora passa a ser monitorado por essa comissão científica e os indicadores foram validados. Então, nós temos efetivamente agora um processo oficial, monitorado por essa entidade científica, para entregar os resultados que a gente tem se comprometido. Então, qual é a grande redução? O compromisso global é 50% de redução das emissões de CO2 em todas as operações da Scania até 2025. Como isso pode ser feito? Emissão de CO2 em fluxos logísticos. Nós temos um fluxo logístico enorme que nos abastece de componentes e outro fluxo que faz a distribuição dos nossos produtos. Então, nós estamos já investindo desde o ano passado em alternativas sustentáveis nesse fluxo logístico para que isso possa reduzir as emissões de CO2. Nós temos uma frota dedicada que faz transporte constante dos nossos componentes, né? E metade dessa frota hoje ela é já movida a gás natural e biometano, já começando a redução das emissões de CO2. Uso de energia elétrica, 33% de redução do volume de energia elétrica, tendo por base 2016 até 2020. E esse item já foi atingido. Nós já conseguimos entregar, antes do prazo, a redução do consumo de energia elétrica no parque industrial da Scania. Eliminação de desperdício, 25% de redução de não recicláveis até 2020. Então, nós já estamos quase perto de atingir essa meta também. Tudo leva a crer que nós vamos atingi-la até o final de 2020, também um dos compromissos da ONU. E eletricidade livre de combustíveis fósseis até o final deste ano. Esse também nós já chegamos a atingir. Nós temos uma parte da energia gerada pelos próprios motores que a gente testa, um banco de motores, todos os motores que a gente utiliza nos nossos produtos são testados em bancos antes de serem montados nos produtos. Então, enquanto o motor está sendo tostado, nós estamos gerando energia elétrica para abastecer as nossas instalações. E o resto da energia elétrica que a gente compra já está sendo comprada com um bônus verde, porque tem compensação de geração de energia elétrica verde em algum lugar para compensar o que nós estamos gerando. Então, nós estamos bem em relação a esses compromissos. Esses compromissos também existem nas outras instalações da Scania no mundo, um compromisso global, e a gente vem fazendo investimentos em todas as instalações e fluxos de processos para poder chegar a essas reduções de 50% até 2025. Do ponto de vista dos nossos clientes, vocês transportadores, o que a gente tem feito e investido para que vocês possam, através dos nossos produtos e serviços, contribuir para a redução da contaminação? Lembre-se que um dos compromissos que nós assumimos no Acordo de Paris foi não só reduzir as emissões de CO2 nos nossos processos, mas reduzir as emissões de CO2 dos nossos produtos em 25% até 2025, né? Tendo por base 2016 até 2025, reduzir em 25% as emissões de CO2 dos nossos produtos que nós vendemos a vocês. Então, nós temos feito investimentos nos nossos produtos para que eles possam entregar a vocês reduções constantes de emissão de CO2. Isso a gente tem feito através de 3 pilares fundamentais. O primeiro dele, investindo e contribuindo para que o transporte de vocês seja mais inteligente e seguro. Depois, combustíveis alternativos e eletrificação.
E, por último, eficiência energética. Vamos entrar um pouco mais em detalhe nesses temas, né? Você não está passando os slides, a Erika está me dizendo. Eu estou passando, não está aparecendo aí? Não tá passando aqui, ficou parado no primeiro, na verdade. Ué? Achei que você estava falando. Não, agora. Continua no mesmo. Continua no mesmo. Você colocar a tela cheia, quem sabe? Vamos começar de novo, me desculpem. Não tem problema. Live é assim, a gente vai fazendo e vai dando. Quem faz ao vivo. Quem sabe, faz ao vivo. Vamos de novo. Mas, hein, Silvio, aproveitando já o gancho aí, essas iniciativas que você falou até agora são iniciativas da Scania como fábrica, como montadora. Exatamente. Né? Não existe... Agora você ia falar sobre o que está sendo feito em termos de produtos para que a gente chegue nos mesmos objetivos da Scania, de ter um transporte mais sustentável. Exatamente. Muito bem. Estão vendo a tela agora? Não. Agora está. Vamos lá. Agora está em outra tela, sim. Isso. Vamos ver se agora continua. Continua? Está na mesma tela que iniciou. Então, vou mudar agora de tela. Me avise se mudou. Não. Não mudou. Não, infelizmente não mudou. E agora? Também não. Então não sei o que está acontecendo. Giana, ajuda a gente, por favor. Mas, Silvio, se você consegue ir se baseando pelos slides e conversando com a gente aí, também dá para a gente fazer. Tá bom, então vamos fazer isso. Deixa eu... Serve de guia para você, né? E aí a gente vai conversar. Tá bom, vamos lá. Então, eu falei das reduções que nós fizemos no universo Scania e comecei a falar sobre o que nós estamos fazendo para que vocês possam fazer essa redução também. Então, eu chamei a atenção que é parte do compromisso, de um dos compromissos assumidos no Acordo de Paris, é justamente nós fazermos que vocês reduzam, através dos nossos produtos, em 25% as emissões de CO2 até 2025. Então, a gente faz isso através de 3 pilares: transporte inteligente e seguro, combustíveis alternativos da eletrificação e eficiência energética. No primeiro pilar, combustíveis alternativos e eletrificação, nós temos aí a possibilidade, com combustível alternativo, de reduzir até em 90% as emissões de CO2. Isso já é algo possível hoje. Como isso? Se você usar um motor a gás, que nós introduzimos no Brasil, queimando biometano, você automaticamente vai estar reduzindo em até 90% as emissões de CO2. Além da redução integral de outros contaminantes muito tóxicos e nocivos à saúde, como material particulado, integral a redução, e óxido de enxofre, integral a redução. Então, usando o produto que nós já lançamos com biometano, você já pode entregar essa tremenda redução de CO2. Isso se fez através dos caminhões a gás. Outra possibilidade, né? Transporte inteligente e seguro. O que nós estamos fazendo para que vocês possam reduzir a emissão de CO2 através desse pilar transporte inteligente e seguro? Tem a ver com a conectividade. A introdução da conectividade, a razão de ser dela é a redução do custo operacional, fundamentalmente através da redução do consumo de combustível. Toda vez que você reduz o consumo de combustível, você está reduzindo as emissões de CO2. Outra forma de reduzir o custo operacional e as emissões de CO2 é através do uso das informações para melhorar a manutenção dos caminhões. Então, hoje as manutenções
flexíveis que nós disponibilizamos, e a máquina só faz a revisão quando efetivamente é necessário, ela economiza lubrificantes que contaminam também quando queimam. Através da flexibilidade, você aumenta a disponibilidade, aumentando a disponibilidade, você também tem um benefício. Então, essa é a contribuição que nós estamos dando no pilar Transporte Inteligente e Seguro, disponibilizar a conectividade e a gestão das informações geradas pela conectividade, propiciar uma operação mais eficiente, redução de consumo de combustível, redução de CO2. Eficiência energética, né? Embora a gente fale de combustíveis alternativos, a Scania continua investindo muito para reduzir, ou melhor, para aumentar a eficiência energética dos motores a diesel, né? O fato de introduzir combustíveis alternativos não quer dizer que nós abandonamos a tecnologia diesel, pelo contrário, nós continuamos fazendo grandes investimentos para aprimorar a combustão em si, aumentar a eficiência energética e, com isso, reduzir o consumo de combustível e, em contrapartida, redução das emissões de CO2. Então, no meu slide, que vocês não podem ver, infelizmente, eu mostro que só este ano, nos caminhões que nós vendemos, desde que nós lançamos a nova geração, o ano passado até agora, perto de 20 mil caminhões já foram vendidos. Esses caminhões, com a redução de consumo de combustível que nós aferimos, não é teórico, é prático, é real, através da conectividade, nós estamos medindo o consumo de combustível e comparando essa quilometragem com caminhões da nossa própria geração anterior. A mudança de geração está fazendo com que exista uma redução de emissão de 88 mil toneladas de CO2. Então, a nova geração de caminhões com a nova motorização mais econômica, além de reduzir o custo operacional, ela já está entregando uma redução potente de emissão de CO2, nesse caso, medido pelo nosso sistema de gestão, 88 mil toneladas de CO2. Isso equivale, para a gente ter uma ideia, a 580 mil árvores plantadas. Então, vocês já, usuários da nova geração Scania, vocês estão plantando árvores equivalentes à redução de CO2 que vocês estão fazendo. Então, no sistema de gestão, através da conectividade, nós apresentamos a vocês, através dos relatórios ou do nosso portal, a possibilidade de ver não só a redução de consumo de combustível, mas também, ao lado, a redução das emissões que vocês estão provocando. Então, vocês já podem reportar aos seus clientes, através da utilização da nova geração, uma significativa redução de emissões de CO2. Então, vocês já estão contribuindo para a redução da deterioração da camada de ozônio, vocês já estão contribuindo para um transporte mais sustentável através da utilização dos nossos caminhões. Isso não é só um discurso teórico, através da conectividade, vocês têm como comprovar isso aos seus embarcadores. Silvio, diga. Posso fazer uma pergunta? Ou... Pode ficar à vontade. Com base nesses sistemas de conectividade hoje, da geração antiga para a geração nova que vocês estão tendo os relatórios aí de conectividade, você já tem o número em percentual de economia da geração antiga para a nova, isso pelo sistema de vocês de conectividade, o que está representando isso? Porque você fala em 12%, 8%, mas em cima dos relatórios hoje que vocês têm lá, qual é o percentual disso? O percentual, a média, gira em torno de 10%, 11%. Mas a média é meia, ela é meia... não muito útil como interpretação, porque, como vocês sabem, um caminhão de mineração num regime de trabalho intensivo tem um consumo muitas vezes maior que um caminhão rodoviário que roda numa boa estrada. Sim. Então, a análise mais adequada seria pegar as principais aplicações e aí ter uma média por aplicação. Nós temos esse dado, eu não lembro de cabeça, mas nós temos aí uma variação entre 8% e 9% até 17% de redução do consumo de combustível, dependendo da aplicação, né? É isso que faz essa grande redução da emissão de CO2.
a melhoria da eficiência energética da nova geração de motores é bem alta em relação à geração anterior, é fruto do novo sistema de injeção, né? O sistema de injeção de alta pressão, Common Rail, ele dá uma qualidade da combustão muito maior do que o sistema PDE que a gente tinha anteriormente. Então, essa é a grande contribuição para a redução do consumo de combustível, além das melhorias aerodinâmicas que nós fizemos, melhorias no sistema de transmissão, mas o principal vem daí. E isso é que gera uma tremenda redução de CO2, que vocês viram aí, de 88 mil toneladas de CO2. Eu vou ajudar a responder a pergunta, que eu estou com o relatório FIT de julho, aqui da frota. Diga aí. Porque eu sou entusiasta, né, desse sistema, então tem tecnologia, essas coisas, eu já estou de olho. Na nossa aplicação, que é basicamente o mesmo tipo de caminhão, mesmo peso, mesma rota, está dando 11,3 de diferença do Next Gen para o PGM, né? Eu já estou vendendo caminhão para a Scania aqui, ó. Obrigado. Depois eu mando o boleto, viu, Silvio? Tá bom, manda aí. Mas só comprova o discurso nosso, né? Quando nós lançamos o caminhão, aí você estava presente lá no Guarujá, era uma promessa, e todo mundo assustou e ficou muito desconfiado, porque é muita coisa, 12% em média é muita coisa, né? Mas os resultados vêm comprovando efetivamente isso, né? Então, a gente tem muito orgulho de estar cumprindo uma promessa que nós fizemos a vocês, né? E vamos continuar. No próximo slide que eu ia mostrar, eu ia falar de como a gente pode melhorar ainda mais a redução de CO2 usando a tecnologia de conectividade na nova geração, né? São as soluções conectadas, né? Através das soluções conectadas que nós estamos entregando, né, a gestão da operação, não só da parte mecânica, mas gestão da operação, da parte operacional, desculpe o pleonasmo, mas como fazer com que o motorista entregue mais com o mesmo caminhão, entregue menos consumo de combustível, menos consumo de manutenção com o mesmo caminhão. Através da conectividade e as soluções que a gente oferece, que são soluções chamadas ao motorista, né, treinamento, coaching do motorista à distância, o Master Driver que pode treiná-lo observando exatamente aonde está o ponto de melhoria possível de cada um dos motoristas. Esse conjunto de soluções pode entregar até... Opa, apareceu minha tela aí agora? Agora apareceu. Crescendo. Que a Giana fez milagre agora? Esse não sou eu que estou mostrando. Aí. Então, pode passar. Aí, esse slide passou. Aí, esse é o slide que eu estou agora. Não, é o próximo. Aí, esse. Então, as soluções conectadas, como estava dizendo, né, como fazer com que o motorista opere melhor o caminhão, né, lendo efetivamente como é a operação de cada um, naqueles quesitos, freada brusca, aceleração, marcha lenta e outros, fazendo uma combinação da leitura disso aí, sabendo exatamente o trecho, através do GPS, e tudo isso, administrado pelo sistema de gestão, entrega a possibilidade de vocês contribuírem ainda mais na redução de CO2. Passa, por favor. Em 22% adicional à redução de CO2. Tudo isso, aí, Tony, como você falou, o relatório do FIT, pode ir para o próximo slide. O potencial de redução, como é que a gente mede isso? O que eu estava falando, todos os possíveis melhorias em função da operação em si do motorista. Por exemplo, através do FIT, a ferramenta que gera um relatório muito interessante para vocês, operadores, como o Tony tem na mão, nós conseguimos classificar cada motorista usando critérios justos, né? O computador está no caminhão, ele mede igualmente para todos, então classificar como está a qualidade de direção de cada um dos motoristas, e dando a eles graus de A a E, A melhor, E pior. Então, essa frota, por exemplo, esse motorista está com um padrão C de direção, nós estamos vendo ali no relatório do FIT, né? Com esse padrão C, no relatório já aponta aí a possibilidade de uma redução de consumo de combustível e de emissão de CO2, se ele de C for para A. Próximo slide.
Então, olha, veja só, se ele atingir A em todos os itens de medição, né, são 5 itens, 5 parâmetros de medição, se ele conseguir, através dos trabalhos que a gente faz, os serviços que a gente entrega, de treinamento, driver coach, master drive, se nós conseguimos fazer com que todos os itens subam para nota A e ele for para a média A, ele vai conseguir aquela redução que foi apontada. E é isso que dá a possibilidade de chegar até 22% de CO2. Se você tem um quadro de motoristas com uma nota mediana para baixo, D, C, você tem um potencial enorme na mão disponível para reduzir o seu custo e reduzir as emissões de CO2 consequentemente. E isso é feito através dos produtos que a gente oferece, que chama Driver Services, são vários serviços dedicados ao aperfeiçoamento da capacidade do operador, do motorista. Próximo slide. Eu só queria fazer um comentário aí nesse slide do relatório, porque esse foi um serviço que a gente começou a receber aqui pelo Flávio, Master Drive da Scania aqui de Lajeado. Eu tenho que citar ele porque o menino é dedicado, gente boa tem que ser valorizada sempre, né? Ele é muito dedicado e começou a mandar, a gente até eu não sei se a Scania permite, mas vou falar, a gente fez um grupo de WhatsApp com ele junto aqui, os motoristas, onde a gente acaba passando, olhando o relatório e ele mesmo diz, olha, tem esse ponto para melhorar, ali dá para fazer assim, e isso é muito bom, porque você sai daquela coisa sem informação, que tu chega e conversa com o motorista e diz, tu não tá fazendo média. Ele, mas é que choveu, mas é que tinha vento, mas é que os pneus do caminhão estão muito borrachudos. E você entra para o lado onde tu tem dados e consegue ver ali, olha, você está falando na inércia, está falhando na inércia, está deixando o caminhão muito tempo em marcha lenta, não está aproveitando a antecipação, né, dos obstáculos. Então, isso é uma mudança brusca na gestão da frota, né? Você ter o dado na sua mão para poder conversar, e aí fica mais fácil também do próprio motorista entender, né? Porque ele também muitas vezes ele está lá operando e aí você chega e cobra uma coisa, diz que ele não está tendo desempenho, mas ele não sabe direito onde é que ele está errando. Então, com esse dado, você tem exatamente ali onde são os pontos de melhoria, né? Exatamente, esse é o grande benefício, e nós não temos nada contra, pelo contrário, ele está cumprindo à risca a missão dele, eu só posso parabenizar ele pelo trabalho que tem feito, e isso está sendo feito no Brasil inteiro, né? Todos os nossos concessionários têm pelo menos um Master Drive, e o Master Drive é treinado a buscar as informações do FIT e falar com os clientes e levar a eles as possibilidades de melhoria, e se for necessário, treinar os motoristas virtualmente ou presencialmente para conseguir aquela melhoria. E o mais importante, nós temos agora um produto que é o segmento do processo, né? O tal do Driver Coach. Porque, normalmente, quando você faz um treinamento ou ensina alguém a fazer alguma coisa, você tem um processo de aprendizado, né, de absorção de conhecimento grande no começo, e com o passar do tempo, esse aprendizado vai caindo, né? Estabilizando em 30%, 40%, se tanto do que foi aprendido. Com o Driver Trainer, você faz o cara levantar o nível de conhecimento e conseguir as melhorias. Mas se ninguém falar com ele nos meses seguintes, vai começar a cair aquilo lá. Ele vai esquecer, vai relaxar, vai voltar ao velho hábito. Então, o Driver Coach, periodicamente, fala com ele, fala, lembra que você tem que tirar o pé quando estiver começando a chegar no fim da subida, para aproveitar a inércia e começar a descer. Não acelera até lá em cima, porque você vai perder... Então, essa periodicidade constante de aconselhamento mantém o ganho constante de redução de custo e de emissões de CO2. Então, efetivamente, o driver aí, o Master Drive está fazendo um trabalho legal e assim mesmo tem que fazer, senão vocês não conseguem manter os ganhos que são obtidos através do nosso programa, do nosso produto. Subiu a apresentação, Giana. Tem um restinho ainda. Então, olha, a potencial redução, né, usando os produtos... aí, 170 mil toneladas adicionais poderiam ser não emitidas se todo mundo usasse, todo mundo levasse todos os parâmetros da onde estão para o nível A,
Então, a gente pega a base de caminhões conectados e pega todos os caminhões e vê cada um deles qual é o nível, se é C, se é A, se é B, e aí faz a diferença para o A, soma tudo isso e nós chegamos na potencialidade real, se todos melhorassem para nível A, os 5 parâmetros de 170 mil toneladas adicionais de redução de emissão de CO2. Faça mais uma vez. Isso significaria 1 milhão de árvores plantadas. Então, nós temos, melhor, nós mesmo, vocês e nós temos hoje um instrumento na mão, um caminhão, e um sistema de gestão que tem um potencial brutal de redução de consumo e de emissão de CO2. E cabe a nós, juntos, extrair esse benefício, porque a máquina vai entregar, só precisa melhorar a operação. Então, melhorando a operação através dos esforços de treinamento e coaching, nós podemos chegar a uma redução importantíssima de consumo de combustível e de emissões de CO2. Próximo slide. Bom, saindo também da questão do produto de vocês, algo que nós estamos fazendo complementarmente, todo caminhão vendido, chassi de ônibus vendido, motor estacionário vendido, cota de consórcio vendida, financiamento feito pelo nosso banco, cada um desses que a gente faz, nós plantamos uma árvore, no projeto SOS Mata Atlântica, né? Então, nós começamos isso em 2018, nós já temos 73 mil árvores plantadas através desse projeto, né? Então, a contribuição que vocês dão indiretamente ao adquirir qualquer produto Scania é que todo produto adquirido, vocês estão nos dando a possibilidade de plantar uma árvore adicional, e nessas 73 mil árvores, nós já reduzimos 12,3 toneladas de carbono foram compensadas. Então, aí eu complemento a apresentação dizendo assim, nós estamos investindo no nosso parque fabril, no nosso processo para redução de emissão de CO2, nós estamos entregando aos nossos clientes produtos e serviços que têm potencial de redução importante de emissão de CO2, e fora isso, nós temos um outro trabalho que é plantio de árvores, e esse projeto é um projeto global, ele está espalhado pelas Américas e pela Europa também. Então, o conjunto todo nos dá a garantia que nós vamos chegar em 2025 atingindo as reduções de CO2 que foram comprometidas e que estão sendo medidas através do Comitê Científico da Comunidade Europeia. Eu acho que deve ter mais um slide, senão nós vamos para um videozinho interessante. Exatamente, esse é o último. Pode largar o vídeo, Giana, que é um vídeo interessante sobre um produto, um combustível alternativo que nós estamos já trabalhando no mercado brasileiro. Agora aí, vai. Não vai. Será que vai, Giana? Momento bastidores, pessoal. Bastidores da live. Cri, 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 cri. Vamos ver se rola agora. Enquanto ela vai tentando aí, se eu vou te fazer uma pergunta, pode ser? Vai, vamos lá. Vamos lá. Recentemente, a Scania entregou aqui no Rio Grande do Sul, até na cidade de Lajeado mesmo, tá?
o primeiro caminhão do Rio Grande do Sul, né? Acho que terceiro a nível Brasil, se não faz movida 100% GNV, certo? Isso. Eu acho que isso foi um marco histórico, importante, né? Para o transporte, para a Scania, né? No Brasil, com certeza, né? Isso é uma tendência a partir de agora, esses emplacamentos, essas vendas de veículos movidos a GNV, assim como GNL, enfim, outras. Alvin, depois eu te respondo. Perfeito. Olá, a Scania caminha em uma jornada de um transporte mais sustentável, oferecendo produtos com mais inteligência, com combustíveis renováveis e grande eficiência energética. Um grande passo até a chegada da descarbonização de toda a cadeia. E os caminhões movidos a gás natural e biometanos como este, na usina Santa Cruz do Grupo São Martinho, terão um papel fundamental na ligação entre o presente e o futuro sustentável. Em 2018, iniciamos as demonstrações dos veículos a gás no segmento rodoviário. Com o sucesso obtido, considerando a viabilidade econômica e operacional, demos mais um passo em direção à sustentabilidade. Começamos a atuar globalmente no desenvolvimento de uma operação off-road sustentável. Este veículo está operando desde o final do ano passado, rodando aproximadamente 15 mil quilômetros mensais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, totalizando até o momento 50 mil quilômetros. É uma tecnologia madura e bastante promissora, visto que o país tem uma grande vocação para a produção de gás, seja pelo gás natural veicular ou pela produção de biometano pelo agronegócio brasileiro. A Scania tem realizado demonstrações e concretizou recentemente grandes vendas para o segmento rodoviário. Esse sucesso certamente será repetido nas operações fora de estrada. Este veículo está equipado com motor ciclo Otto de 410 cavalos. Nessa configuração, nós temos 8 tanques cilindros de 236 metros cúbicos. O consumo de combustível até esse momento é de 1,2 km por metro cúbico. Todo o sistema de armazenamento e admissão de gás é monitorado por sistemas de pressão e temperatura, garantindo a total segurança da operação. Mas não faremos essa jornada sozinha. Para isso, temos grandes parceiros, SEG, Grupo São Martinho, a Biogás e Gás Brasiliano. Juntos conduziremos a mudança para um sistema de transporte sustentável. Muito bom, Giana, obrigado, valeu. Então, aí, olha, antes de responder a tua pergunta diretamente, Eduardo, vocês viram que o esforço da Scania não se restringe ao rodoviário, né? Nós estamos pioneiramente no mundo, Scania, introduzindo a solução de combustível alternativo em operações off-road. Então, nós já temos 3 caminhões trabalhando nas aplicações de cana e agora, no final do mês de setembro, o primeiro caminhão que vai operar em mineração, numa mina da Gerdau, trabalhando com gás natural também. Então, indo na tua pergunta, né, se é uma tendência muito forte no Brasil. Nós estamos surpresos positivamente por isso. Nós esperávamos, nesse processo de liderar a transformação, ter uma demora maior para agregar mais parceiros, aí, sejam clientes, sejam fornecedores. A coisa está indo muito mais rápido do que a gente imaginava, tanto que já temos aí quase 40 caminhões vendidos para serem entregues esse ano, para diversas aplicações, né? Por que isso? Porque essa jornada de sustentabilidade pegou fogo com a pandemia, mundialmente, não é só no Brasil, né? Você vê um esforço enorme de todo mundo querer contribuir com o meio ambiente,
E o Brasil, especificamente, com a pressão internacional que ele está sofrendo, por queimadas, por esse discurso todo, fez com que começasse um movimento independente do governo no Brasil. Hoje você tem grupos, podemos dizer, grupos grandes de empresários reunidos, com iniciativas próprias, independente do governo, para buscar sustentabilidade. E nesse caminho entra o combustível alternativo no gás natural e o biometano. Então, você tem grandes iniciativas no gás natural, o governo, a própria Petrobras, que recentemente reduziu o preço do gás, do metro cúbico do gás, em 20%, enquanto o diesel não para de subir, a Petrobras reduziu, não foi porque baixou o preço, é porque foi uma decisão política, porque eles têm uma lucratividade enorme no gás, e o gás é abundante, está sobrando gás no Brasil, então eles reduziram o preço para viabilizar mais consumo. E o biometano, o país, um dos líderes mundial de produtos agrícolas, né, soja, milho, seja lá o que for, na agroindústria, na indústria pecuária, bovina, ovina, porcos, todo o resto dessa indústria é uma biomassa potente para gerar biogás e biometano. Então, começa a ter um despertar do segmento do agronegócio brasileiro para aproveitar o lixo, algo que se joga fora ou tem pouca utilização. No caso da usina São Martinho e todas as usinas de açúcar, eles usam o resto da destilação, o resto líquido da destilação, que é a vinhaça, como um adubante, um adubo líquido, mas um adubo de baixo poder de fertilização, e determinada concentração ele passa a ser tóxico para a planta. Então, é algo que é perigoso, tem uma boa gestão na administração. E é uma potente biomassa que eles agora começam a focar para gerar biogás dessa biomassa, da vinhaça, e daí biometano. Então, por isso a usina São Martinho está com o nosso caminhão, e por isso outras usinas, outras duas, também estão com caminhões, porque os projetos deles são produzir biogás e biomassa, biogás e biometano, a partir dos restos agrícolas, né, principalmente a vinhaça, e gerar energia elétrica e gerar combustível para a sua própria frota, as próprias frotas, que são bastante numerosas, né? E aí vão ter uma redução brutal do custo operacional deles, além de aderir integralmente para a espiral virtuosa da sustentabilidade, que através do resto gerar um combustível que é utilizado e pode ser renovável. Então, existe essa tendência forte no mercado. A grande busca hoje é por embarcadores, principalmente. Os embarcadores nos procuram para entender como isso pode contribuir, para entender a economicidade, porque ninguém quer fazer sustentabilidade se custar mais caro, né? O caminhão custa mais caro, né? Nós publicamente nós assumimos, mas o custo operacional é bem menor, ele paga um investimento adicional e ainda gera economia ao longo do tempo de utilização. Então, é um produto que gera sustentabilidade ambiental, mas é sustentável economicamente também. Esse composto atrai os embarcadores, né? E os embarcadores estão levando de carona os transportadores. Agora, a novidade para vocês é que já existem transportadores que, independente da ação dos seus embarcadores, estão aderindo aos combustíveis alternativos para vender frete verde. Eles estão entendendo que isso é uma vantagem competitiva e vão aos embarcadores que têm compromissos como o nosso com o Acordo de Paris ou que prezam pela sustentabilidade por alguma razão e oferecem um transporte mais verde com tal redução de CO2 ou com tal redução de material particulado. E vem nisso uma oportunidade de negócio adicional. Perfeito. Hoje, quais são os tipos de combustíveis que já estão disponíveis para venda, os caminhões? Diesel, certo? GNV, que nós estamos falando. O que já tem, o que a Scania hoje já tem disponível para, se qualquer cliente for lá, eu quero comprar um caminhão, quais são as energias que tem? Nós temos caminhões que jogam, obviamente, você falou do diesel, o mesmo caminhão que consome no diesel, ele pode imediatamente consumir HVO, um produto
é um óleo hidrogenado sintético, que já começa a crescer a produção na Europa. Aqui no Brasil ele não é produzido, tem uma empresa trabalhando para começar a produzir. Então, o mesmo caminhão que consome o diesel pode imediatamente consumir HVO, e o HVO dá 100% de redução de CO2. O problema do HVO é que o custo do combustível é muito alto ainda. Depois, o mesmo motor óleo diesel hoje pode queimar biodiesel 100%, não mistura, mas biodiesel 100%. Por que não vai para frente? Porque também o custo do biodiesel é alto em relação ao diesel, inviabiliza a tecnologia no Brasil. Você tem os caminhões a gás, que queimam o gás natural ou biometano. Ele pode queimar uma mistura dos dois, ou um ou outro. Nós tivemos motores a etanol, tecnologia aqui na Europa, em alguns países caminha, e no Brasil, que é o rei da produção do etanol, não vai. Por quê? Porque o custo do etanol é muito alto, mas o etanol tem um poder calorífico muito mais baixo que o diesel. Então, quando você vai num produto de transporte pesado, queimar etanol para substituir o diesel, para fazer aquele monte de força, ter todo aquele torque, você consome muito, um volume enorme de etanol, que atrelado ao custo de etanol, que é alto, torna o produto economicamente inviável também. Então, todo esse leque de alternativas estão disponíveis no mundo Scania hoje. Mas, por circunstâncias da economia nacional, o que fecha a conta hoje é o gás natural e o biometano. Por isso que nós estamos insistindo, e já produzindo no Brasil, essa variante, essa variável de combustível alternativo, porque além de ser ambientalmente sustentável, fecha a conta e é economicamente sustentável também. Maravilha. Aproveitando que está nesse assunto, o José Antônio Cinco, nosso companheiro de Conjovem aí também, em diretoria do CETSERGS, ele perguntou, né, se nessa corrida por uma alternativa sustentável do combustível, o biogás ele é a melhor opção para o mundo ou é só aqui no Brasil? Antônio, é para o mundo, tá? Na Europa, hoje, você tem, em média, 65% a 70% do que se consome de gás natural, seja no aquecimento das residências, que é um consumo alto na Europa, seja na movimentação de veículos, já é biometano. Então, a Europa é um grande produtor hoje de biogás para a geração de energia elétrica e um grande produtor de biometano para a movimentação de veículos pesados. Nos Estados Unidos, o biogás ainda não é tão potente, mas vai se tornar, porque explodiu a questão do gás natural nos Estados Unidos, com a descoberta do tal do shale gas. Os Estados Unidos, que era importador de gás natural, virou exportador, está sobrando gás lá, então está havendo uma gaseificação do transporte de cargas nos Estados Unidos, e a partir do momento que você tem um veículo com tecnologia para queimar gás, para o motor, tanto faz se é gás natural ou biometano. São dois nomes, são dois rótulos da mesma garrafa. A garrafa é o gás metano. O que está dentro da garrafa é o gás metano. Um rótulo é gás natural, o outro rótulo é biometano, mas da garrafa é a mesma coisa, o mesmo gás. Então, para o motor, tanto faz. Então, é uma tendência mundial, sim. A questão da sustentabilidade é uma grande mola propulsora, principalmente porque uma grande fonte de geração de biogás é o resto da sociedade, é o lixo da sociedade, né? Seja da produção de alimentos, seja o lixo mesmo, né? O que a gente descarta de lixo orgânico é uma massa potente para a geração de biogás e biometano. Então, para resolver a questão da sustentabilidade, tem que resolver a questão da reciclagem do lixo, e daí vem o biogás e o biometano. E certos tipos de biometano dão mais redução na cadeia inteira de CO2 do que a energia elétrica. Então, se você pega o que eles falam do berço até a roda, né, da geração do gás até o consumo dele, da geração do combustível até o consumo dele, e compara as emissões de CO2 do diesel com alguns tipos de biometano,
o biometano tem menos emissões de CO2 na cadeia inteira do que a energia elétrica. Esses, por exemplo, biogás que é gerado a partir de resto da indústria do leite. Todo o resto da indústria do leite, seja qual for aquele resto de produção de qualquer coisa que é derivado de leite, tem uma qualidade tão grande, e quando ele gera um biometano, e a hora que você compara na cadeia, isso é científico, são pesquisas feitas por universidades na Europa, o gráfico mostra que, tem 3 tipos de biometano que geram menos na cadeia CO2 do que a própria energia elétrica. Certo. Ei, chimarrão bom, hein, Tony? Ei, chimarrão bom. Chimarrão aqui tá bom, viu? Me deu inveja, esqueci de fazer o meu. Silvio, uma pergunta. A gente fala em aí as GNV, o biometano, tá? E, todos, até então, que eu sei, todos os clientes que adquiriram esses veículos, até então, que estão rodando já, são clientes que ou produzem ou comercializam o tipo do produto, seja GNV ou biometano, certo? A minha pergunta é o seguinte, para nós que somos transportadores, tá? O GNV, na situação pontual, hoje ele está bem disseminado na questão de postos urbanos, onde é que os veículos pequenos conseguem abastecer. Postos rodoviários, onde é que se faz necessário para os caminhões, hoje a gente está muito restrito, tá? Além do que, para os veículos de grande porte, como são os caminhões, a gente precisa de bicos de alta vazão, que nos postos comuns são bicos de baixa vazão, onde demanda muito tempo para abastecer, tá? A pergunta é o seguinte, a Scania, ela já está em conversas, ou fez algum tipo de negociação com fornecedores e bandeiras para disseminar esse tipo de mudança nas redes de postos, sendo elas rodoviárias e com bicos de alta vazão, e também, querendo ou não, a questão do custo, né? Porque ainda assim, tá, o custo do GNV, ele se torna um custo ainda, pelo menos aqui na nossa região, alto, né? Claro que perante ao diesel mais baixo, né? Mas se você for fazer a conta a nível Europa, no caso, ele ainda está bastante alto esse custo, né? Então, já existe alguma negociação, alguma pontapé inicial por parte da Scania em melhorar isso? Dório, pontapé nós estamos dando para tudo que teve lado, viu? Haja canela para aguentar os pontapés que nós estamos dando com relação à sustentabilidade. Na questão de distribuição, sim, a gente vem conversando com as distribuidoras estaduais há muito tempo, há 4 anos, e com as distribuidoras de combustíveis há 2 anos. Todas as distribuidoras de gás dos estados têm um interesse brutal em expandir a redistribuição. Agora, 2 anos embarcaram nessa jornada conosco, a BR Distribuidora e a Shell Cosan. As duas têm projetos em implementação já para montar uma rede estratégica de postos por rodovias para garantir abastecimento sempre que necessário, né? Não é uma coisa que vai acontecer em 5, 6 meses, é um projeto de 2 anos. Em 2 anos, nós vamos ter uma expansão importante da rede de abastecimento de gás natural com bicos de alta vazão aí pelo Brasil inteiro. E eu falo pelo Brasil inteiro porque eu conversei com a maior parte das distribuidoras de gás do Brasil e todos eles precisam expandir o consumo pela questão contratual que eles têm com o governo. Se eles não gastarem o gás, eles pagam se eles não comprarem a cota que eles têm que comprar, eles pagam uma multa, então eles têm que dar vazão ao gás. Eles têm um interesse enorme na indústria de carga pesada, porque é um potencial alto consumidor de gás. As redes distribuidoras perceberam que é uma tendência e já começaram a projetos grandes de investimento. A BR Distribuidora estava meio devagar, mas depois que foi privatizada, a coisa está andando muito rápido. E com relação ao preço, vai cair com certeza, né? O governo fala do tal do choque energético, já começou, eu falei, pode não ter chegado na bomba ainda, mas a Petrobras, a semana retrasada, reduziu para as distribuidoras o preço em 20% o metro cúbico, que é muita redução. Isso vai chegar na bomba em determinado momento, é só chegar o gás
foi custo mais baixo na bomba que vai chegar, e vai vir mais redução. Tá? Eu conversei com o secretário de infraestrutura do estado da Bahia, posso citar, porque não tem problema, e lá ele me contava, é um especialista nessa questão energética de gás, ele me contava que quando o governo começou a pensar em privatizar os gasodutos, há 5, 6 anos atrás, e os gasodutos, 2 deles já foram privatizados, ele começou a transferir a precificação do gás, que era pela passagem na linha, para a Petrobras. Então, ele cobrava um pedágio para usar o gasoduto, e esse pedágio foi gradativamente sendo absorvido pelo preço do metro cúbico do gás, tá? Para viabilizar a privatização. Viabilizou a privatização, só que a lucratividade que estava dividida ficou concentrada na mão da Petrobras. Por isso que o governo fala toda hora que pode reduzir em 40% o preço do metro cúbico do gás. Porque esse processo artificial foi feito pelo próprio governo, viabilizou a privatização, agora ele quer que a Petrobras devolva para o povo esse extraordinário lucro que está tendo na comercialização do gás natural. E esses 20% foi o primeiro movimento. Então, vai haver uma redução do custo do combustível, com certeza, pelo choque de competitividade, a cada vez que tem mais privados no segmento, e também pela própria normalização da questão de precificação do gás pela Petrobras. Muito bem. Eu queria contemplar um outro assunto que a gente falou antes da live aqui, né, que você queria também mencionar, Silvio, que é a questão do plano de manutenção, né? Pensei que você ia falar que o Santos vai ser campeão brasileiro, desculpe. O Santos é difícil, viu? Mas em relação aos planos de manutenção, né? A Tayane, que é a nossa mais nova membro da Conjovem Pool aqui, perguntou, eles compraram um 450 lá para Transschmidt, e ela quer saber quais as vantagens, então, né, de fazer esse novo modelo de plano de manutenção flexível em detrimento daquela manutenção periódica, né? Esses dias eu e o Richard estavam debatendo sobre isso, viu? Então é o seguinte, quando falamos isso aí. O plano de manutenção periódico faz a manutenção de acordo com aquela tabelinha que foi feita há 50 anos atrás, que não leva em consideração a utilização do caminhão. Você pode rodar 10 mil quilômetros por mês carregando 18 toneladas, ele vai te falar para trocar óleo a cada 30 mil quilômetros. Você pode estar com o mesmo caminhão rodando 25 mil quilômetros por mês com 74 toneladas, ele vai falar para você trocar o óleo a cada 30 mil quilômetros. Então, você tem falta, vamos dizer assim, de manutenção quando está no extremo da carga e excesso de manutenção quando está no limite inferior da carga. O que o plano de manutenção flexível oferece? Através da conectividade, nós medimos a quilometragem, a carga transportada e as condições das pistas. Calcula-se qual é o período ideal de manutenção para aquele caminhão naquela rota com aquela carga. Então, aí você garante que aquele caminhão vai ter a manutenção necessária e suficiente, nem mais, nem menos. Na maior parte das vezes no Brasil, a maior parte dos caminhões rodam em aplicações rodoviárias puras, né? E a gente tem... Você está fazendo manutenção com mais frequência do que devia. O que isso gera? Custo adicional e indisponibilidade adicional. Quando você adere ao plano flexível e passa a fazer a manutenção através do uso específico do caminhão, na maior parte dos casos rodoviários, você vai estender o período de manutenção. Então, você diminui o custo que você faz no mesmo intervalo de tempo, menos manutenções, além de aumentar a disponibilidade do caminhão. Esse é o grande benefício do flexível em relação ao periódico. E tem uma vantagem adicional no flexível, exclusiva da Scania. Quando você faz o flexível, você entra na faixa dinâmica de cobrança. Como o benefício vai para a manutenção, quanto menor o teu consumo de combustível,
menos você paga pela manutenção. Qual é a lógica por trás disso? Quanto menor o consumo de combustível, você está dirigindo o caminhão de uma forma mais delicada, mais sensível, e expondo a máquina menos consumo, menos estresse, vamos dizer assim. Quanto menos consumo, menos estresse, menos manutenção é necessária. Então, a Scania falou, bom, se você usa o caminhão de forma adequada, ideal, e tem um baixo consumo de combustível, você merece ter um custo de manutenção menor, porque caso você não tenha, nós vamos estar cobrando a mais do que devia. Então, o benefício é duplo do flexível. Primeiro, pelo que eu falei, do aumento do intervalo de manutenção, diminuição de custo, aumento da disponibilidade. E segundo, quanto menor o teu consumo de combustível, menos você paga por quilômetro rodado. Então, você tem dois benefícios importantes através do programa flexível em relação ao periódico. Contratar só motorista que faz média, então. Não, contrata um motorista que faz média, usa os nossos serviços de melhoria da condição de operação e você gera economia que paga a conta do serviço. Então, você tem um motorista que melhora a operação dele, ele reduz o consumo de combustível, gera recursos adicionais para você pagar o programa de serviço, você melhora o consumo de combustível, você tem uma tarifa mais econômica do flexível. Então, esses produtos todos estão desenhados para gerar melhorias para vocês, operadores, né? O nosso discurso, desde o lançamento da nova geração, tudo isso é para melhorar o negócio de vocês. Só se o negócio de vocês for bom, o nosso vai ser bom. Se o negócio de vocês não for bom, o nosso não vai ser bom. Então, não tem sentido trabalhar de forma contrária. O sentido hoje é ajuda vocês, me ajuda que eu te ajudo. Nós estamos ajudando vocês, vocês nos ajudam e nós vamos, os dois, cada vez melhorar a nossa situação. Muito bem, muito bem. Richter, tem mais alguma pergunta para o nosso amigo Silvio? Olha, tem a noite inteira aqui, né? Eu estou com chimarrão também aqui, hein? Eu tenho mais uma pergunta aqui, tá? Certamente a Scania deve ter, não sei se o senhor tem essa resposta para nos dar, tá? Mas hoje o caminhão, por exemplo, vamos falar do GNV, tá? O caminhão trabalha com GNV, o biometano aí, com relação ao caminhão a diesel, a relação de durabilidade dos motores hoje, elas são a mesma, tem diferença, tá? E ainda, a questão do consumo por metro cúbico versus litro, certo? Ele é equivalente desses caminhões, a GNV e a diesel? Não sei se Então, a primeira parte da tua pergunta, Eduardo, com relação à durabilidade dos motores. A nova geração de motores a gás foi lançada na Europa em 2016. Nós estamos aí com 4 anos de vida, portanto, ainda sem muita informação para poder comparar com o motor diesel. O Brasil é mais recente, apenas começando. Porém, os dados até agora da Europa mostram que sim, a durabilidade não só é igual, como pode ser maior. Por que pode ser maior? O nosso motor a gás, ele tem em torno de 80% a 85% de peças comuns com o motor a diesel. Então, toda a parte pesada, baixa do motor é igual. Bloco, tudo isso camisas, tudo isso é igual. O que acontece com a explosão do motor diesel? Ela é muito forte, né? É uma explosão gerada por compressão. Então, comprime aquela explosão forte, por isso que o motor a diesel tem mais torque que o motor a gasolina. Parou aqui, entendeu? O motor a gás nosso não é ciclo diesel, ele é ciclo Otto, portanto, ele tem a mesma característica de explosão do motor a gasolina, uma explosão mais branda. Por ser uma explosão mais branda e você utilizar toda a parte baixa do motor que foi projetado para uma explosão mais forte, a tendência é que o motor tenha mais vida que o motor a diesel, porque é praticamente a mesma composição. A mudança fundamental, comparando o nosso gás com o nosso diesel, é a parte de injeção. Você tira o sistema de injeção diesel,
põe o sistema de injeção a gás e põe as velas. O resto, você tem um pistão diferente, mas o resto do motor praticamente é o mesmo. Então, essa construção dá a grande probabilidade da durabilidade do gás na mesma aplicação ter mais vida que o diesel. A segunda parte da pergunta, que eu esqueci. A segunda pergunta foi questão consumo, metro cúbico por litro, tá? Ele é mais ou menos o mesmo do... Ele é mais ou menos o mesmo, na mesma aplicação, mas não tem muita propriedade técnica essa comparação, porque litros de diesel e metros cúbicos de gás são coisas bastante diferentes em termos de energia, né? Então, você tem que fazer uma equalização de poder energético para fazer a comparação. Então, falar que eu faço no meu trecho 2 km por litro com diesel e faço 2,1 metros cúbicos de gás por quilômetro, praticamente o consumo é o mesmo. O poder energético é bem diferente, você tem que fazer uma equalização para poder fazer essa comparação. O dado mais importante que a gente tem sempre de comparar é para eliminar essa diferença de poder energético, é considerar o custo por quilômetro rodado. Não é? Porque aí, reais, gás, reais, diesel é a mesma coisa. Quilômetro rodado, gás, quilômetro rodado, diesel é a mesma coisa. Então, a gente compara, e os caminhões que a gente tem rodando pelo Brasil, em diversas aplicações, dão uma redução em torno de 17% do custo por quilômetro rodado. Aí você está comparando o conjunto tecnologia, preço do gás, o que isso entrega em termos de quilômetro rodado. Perfeito. Na semana passada, eu tive conversando aí com o Grupo Charrua, né, que é nosso vizinho aqui, parceiro nosso, né, e que adquiriu recentemente um veículo desses de vocês, né, e conversei com o Luciano sobre o veículo, né, como é que estava, e se estava atendendo bem, E uma das perguntas foi essa que eu fiz para ele, né, a questão do consumo do veículo em relação. E, a princípio, pelo que ele me disse, mais ou menos a relação é a mesma, né, a questão, se o veículo deles a diesel faz 2,5 de média naquela relação litro, né, a GNV também faz mais ou menos a mesma coisa no GNV, né. Claro que fica daí fácil fazer a relação custo, né, disso aí, e fecha mais ou menos nesse percentual aí de 17% que ele me... Exatamente. Mas eu falei uma coisa que pode gerar uma dúvida nos colegas que nos ouvem, né? O motor a diesel, motor a gás, construtivamente são iguais, a explosão é mais forte no diesel, mais fraca no ciclo Otto, no gás. Quer dizer que o motor gás é mais fraco que o diesel? Aí está um grande avanço de tecnologia da Scania. A Scania conseguiu um motor que está em produção a gás no Brasil, que já é um motor que atende à norma Euro 6, né? E não, no Brasil devia entrar em 2022, agora não se sabe, pode ser que vá para 2025. Mas esse motor já é Euro 6, né? Ele já emite muito menos do que o Euro 5 atual. Esse motor, ele tem a curva de torque e potência muito igual à curva de torque e potência do motor Euro 5 a diesel. Então, a grande melhoria tecnológica da Scania foi fazer com que a curva de torque do motor a gás, que normalmente é mais baixa que o motor a diesel, subisse ao mesmo patamar do diesel. E, além disso, que a curva de torque fosse plana. Motor e ciclo Otto, a curva de torque tem um pico e cai. Motor ciclo Otto gasolina é assim. Nós conseguimos que o motor ciclo Otto, nosso a gás, tivesse uma curva de torque que é plana a baixa rotação, como é o diesel. Então, se você perguntar para os motoristas da Charrua, ou Charrua, não sei falar certo, qual que é o certo, mas tudo bem. Conversa com ele e pergunta, como é que você está sentindo a diferença para o diesel? Provavelmente ele vai te falar, olha, a diferença fundamental é que o a gás não faz barulho. Isso foi uma colocação dele, né, o Luciano, né? Eu não cheguei a conversar diretamente com o motorista que está usando o caminhão, mas com o Luciano, essa foi uma das... Porque, como a curva de torque é muito parecida uma da outra, o motorista, quando sai o diesel e entra no nosso motor H, ele não sente a diferença, não tem a mesma puxada, a mesma força na subida, é bastante similar.
O motor a gás tradicional antigo, ele perdia torque na subida, porque a curva de torque era mais baixa. O nosso equipara, então você tem a resposta de um diesel no motor ciclo Otto, que foi o grande mérito da Scania no desenvolvimento dessa geração de motores a gás. Maravilha. Daria para a gente ficar mais tempo aqui, mas a gente respeita um padrão de tempo das lives, né? Tá bom. Então, vamos se encaminhar para o final aí. Eu acho que uma pergunta, assim, eu brinquei contigo, Silvio, antes da live, mas é uma coisa bacana, que é uma dúvida que surgiu muito no grupo da Conjovem. Hoje foi passar o dia inteiro no grupo Conjovem Nacional falando sobre isso. E é importante que você fale, porque para os transportadores terem a noção do que está acontecendo no mercado, né? A gente fala que houve uma escalada dos preços de caminhão, não só da Scania, mas todas as marcas, né? Subindo o preço. E aí, hoje tu explicou para nós, né, que um dos motivos é a importação de peças, né? Tu podia dar uma explanada aí para nós. Eu prometi para o pessoal que eu ia te perguntar isso. Tá bom, não tem problema nenhum. Não é pecado, não, e como nós não cometemos nenhum pecado, a gente pode falar de peito aberto isso. O nosso caminhão hoje tem, em média, dependendo do modelo, mais ou menos 45% de componentes importados. Seja componentes que nós importamos diretamente de fornecedores, principalmente da Europa, ou que nossos fornecedores nacionais importam pedaços. Então, um componente que a gente compra aqui, um motor de arranque, por exemplo, esse motor de arranque que é montado no Brasil recebe componentes importados da China. Você compondo tudo isso, mais ou menos 45% do nosso caminhão é importado. Bom, e quem quer ver isso com o aumento de preço? Antes da pandemia, a relação cambial, a taxa cambial dólar-real era mais ou menos 3,80. Hoje eu não sei quanto fechou, mas ontem fechou a 5,42, se não me engano. Então, você compara 5,42 com 3,80, você vê o tamanho da desvalorização que houve. E todo o conteúdo importado subiu esse tanto em reais de um dia para a noite. Então, o que a gente importava? Eu comprava $1 a 3,80 para pagar o fornecedor lá fora. Um mês depois, eu estou comprando o mesmo dólar, só que em vez de pagar 3,80, eu estou pagando 5,45. Se isso representasse 5, 10, 12, 15% do caminhão, tudo bem, mas 45% não dá para, não tem economia de escala que resista a isso, e nós tivemos, todos os fornecedores de automóvel, de caminhão, que repassar parte dessa desvalorização ao custo, ao preço. Né? O nosso preço subiu em média 10, 12%, dependendo do modelo, faz a conta de 5,40 para 3,80, multiplica por 0,45 e vê quanto deveria ser o reajuste para compensar integralmente a desvalorização cambial. Seria mais de 20%. Então, a indústria como um todo, por isso que está todo mundo, a indústria inteira está no jornal reclamando, automobilística, chorando, perdendo dinheiro, porque o impacto na nossa operação, indústria automobilística como um todo, da desvalorização cambial, foi muito forte, muito forte. Tá? As indústrias estão reduzindo a produção aqui, porque não consegue, primeiro, você repassa o preço aquilo que você acha que vocês, transportadores, poderiam absorver, mas chega uma hora que você sabe, não adianta, não tem como repassar. A única forma é produzir menos, vender menos, porque eu sei que se eu produzir a mesma coisa, o preço vai ser alto e ninguém vai comprar. Então, está meio por baixo aí, mas a desvalorização cambial que passou batido aí, em geral, né? Está todo mundo tranquilo, porque ninguém está viajando por causa da pandemia, porque ninguém isso por causa da pandemia, ninguém está pensando em dólar por causa da pandemia, mas para nós é o arroz com feijão, é o dia a dia. E isso nos pegou no contrapé e uma parte dessa diferença nós tivemos que passar pelo preço. Essa é a razão principal do reajuste que foi feito nos preços do caminhão Scania e nos outros também. Quer dizer, quem tinha mais estoque resistiu mais ao aumento de preço, porque o estoque está montado, foi pago a 3,80, então eu vendo meu estoque ao preço antigo. Nós entramos na pandemia com zero de estoque,
Então, imediatamente, nós tivemos que fazer o reajuste. Quem tinha mais estoque resistiu mais, mas a partir do momento que começa o processo produtivo de novo, eles também foram impactados, e eles também estão tendo que fazer o reajuste. Está explicado? Claro, não, tranquilo. Eu não sei se tu pegou ali, mas eu percebi uma coisa aí. Vai baixar quando baixar o dólar do caminhão. Ah, não vai. Ah, não vai. Não podia perder a oportunidade, Silvio. Sabe por quê? Posso te garantir que não vai? O dólar vai baixar? Eu acredito que sim. Não vai ficar em 5,40. Essa coisa vai, sei lá, dizem 4,30, 4,20. Não vai ser mais 3,80, 4,40. Quer dizer, já vai ter um salto. Mas se você fizer a conta que eu te falei, se você pegar a diferença entre 4,50, 5,40 contra 3,80, multiplicar por 0,45, dá uns 22, 23%, que nós deveríamos estar reajustando para fazer a compensação integral da diferença. Nós fizemos 11%, 12%, nós fizemos a metade. Então, quando o dólar cair, nós vamos passar a equilibrar o nosso balanço, porque hoje nós estamos perdendo dinheiro, como todas as montadoras. Então, nós estamos jogando, apostando que o câmbio vai melhorar, no prazo aí de 1 ano, 1 ano e meio, e aí a nossa situação fica equilibrada. Então, vai cair, o preço dos caminhões em geral não cai por causa disso. Porque ninguém tem coragem de chegar para você e falar assim, olha, é 25% mais caro o caminhão. Vocês não vão comprar nada, ninguém vai comprar nada de ninguém, porque vocês não têm condições econômicas de aguentar essa porrada. Então, todo mundo fez o quê? Bom, vamos no máximo que a gente acha que dá. Não é o suficiente, não é, mas vamos ver o futuro e tentar esperar e apostar que isso aconteça. Vamos viver um período difícil. A indústria automobilística nunca faz nada do curto prazo. Um projeto é feito do começo do projeto, a morte do produto, no caminhão, 20 anos. Em automóvel, 5, 7 anos. Então, nós não conseguimos fazer nada para hoje, para amanhã. É diferente do dia a dia de vocês, não falando que um é bom, outro é ruim. É que nós fazemos investimentos para retorno a longo prazo. Então, nós temos condição de fazer o investimento, imaginar que, olha, dá 1 ano e meio de chance aí para a economia voltar, o dólar cair, a gente equilibrar. Aguenta firme esse tempo, usa um pouco das reservas que nós temos, vamos chegar lá. Esse é o raciocínio que está por trás do dificilmente cai o preço do caminhão. Não que a gente não queira, para nós seria maravilhoso. Eu, ainda mais como responsável para a área de venda de soluções, já imaginou eu chegar para o Tony, quer comprar um caminhão Scania, caiu 15% o preço. Imaginou? É o paraíso para mim, mas não está difícil. A gente sabe. Mas não podia perder a oportunidade também, né? Fez bem. E a gente sabe também que a produção tá limitada, né? E há demanda de compra, então ninguém aqui é criança, sabe que o mercado funciona na base da demanda e da oferta. Não, mas agora... O caminhão, o preço vai se manter, não tem jeito. Tocou num ponto interessante, né? Nós estamos vivendo um crescimento muito forte das vendas nos últimos, nem 30 dias, nos últimos 20 dias. É impressionante. E nós começamos a correr o risco de não ter caminhão até o fim do ano de nenhuma marca. Porque o que acontece quando nós paramos, né? A indústria automobilística parou, os fornecedores pararam. Só que tem fornecedor que não aguentou 15, 20 dias parado, quebrou, fechou, a capacidade de fornecimento diminuiu. Até recuperar isso, vai longe. Vai longe. Muito bem, para a gente finalizar, então, peço que o meu amigo Eduardo Richter faça suas considerações finais aí, o Silvio também fica na sequência, e eu termino aqui, eu fecho as portas do salão e varro. Vai o confete. Bom, eu como apaixonado por caminhão, né, nasci desde pequeno aí no berço do caminhão, né, uma história aí de mais de 40 anos de transporte da família, né, para mim é uma noite prazerosa e aprender, e é um assunto que me agrada muito, né, então, prontamente aí quando me convidar aí, o Tony aí, e o Eduardo, tem que participar em nome da Conjove aí, vamos lá, né, ainda mais
sendo caminhão, comigo mesmo, né? Então, fico feliz aí. Para mim, a noite foi muito produtiva, né? Agradeço aí ao Tony, ao Silvio aí, o Dimar também está com nós aí, nosso intérprete aí, o pessoal da retaguarda também, né? Jana aí, que nos auxiliou bastante aí, o pessoal da Scania também está na retaguarda, Érica, né? Enfim, só agradecer e muito obrigado aí pela noite aí e espero que tenha contribuído de alguma forma com vocês aí. Um abraço aí a todos aí, obrigado ao pessoal que também nos assistiu aí pela YouTube, aí, canal do Sete Sergues, e pelo Facebook também, canal do Sete Sergues aí. Eu fiz o Richard marcar o paddle dele hoje, hein? Ele tinha exercício físico para fazer, eu disse, rapaz, tu tem que estar nessa live. Desmarca esse negócio aí. Verdade, pior que é verdade. Bom, Gustavo, Tony, né, Tony é melhor. Eu queria agradecer ao Sete Sergues, a Conjovem aí, ao Setor Sul, você, presidente da Conjovem, do Sete Sergues, pelo convite, pela participação. É muito bom, legal estar com vocês, trocar ideia, conversar, explicar o que está acontecendo, quais são as vantagens potenciais que vocês dispõem para melhorar a vida de vocês. Eu agradeço muito em nome da Scania, meu nome particular. Agradeço o pessoal que nos ajudou, Giane e Érica, Eduardo, pela participação, pelas perguntas que me ajudaram a explicar mais coisas, esclarecer mais motivos, e espero que todos vocês, transportadores, continuem com o positivismo que vocês sempre têm apresentado, com a garra para o negócio que vocês apresentam. O Brasil depende muito do transporte de carga por caminhão, em que pese o crescimento de ferrovia, hidrovia, nós sempre vamos ser necessários, o mundo mostra isso claramente, e nós dependemos de vocês, empresários, que estão aí à frente, enfrentando essa situação interessante que é o Brasil, para não dizer outra coisa, né? Nós começamos o ano imaginando que íamos crescer 20% o volume de vendas. Final de março e abril, a Suécia nos perguntou, acho que vai cair 50% do volume de vendas. Agora eles me perguntam, acho que vai subir 10% do volume de vendas. Como é que um empresário sobrevive nesse país só tendo a garra e o talento que vocês têm? Então, eu agradeço, é um prazer trabalhar com vocês e fiquem com saúde. Obrigado. Então, para finalizar, eu agradeço primeiramente os presentes aqui da nossa live, né? O Eduardo por ter aceitado o convite, ter desmarcado o paddle e ter vindo aqui conversar sobre o caminhão com nós. Muito obrigado, Eduardo, por mais uma vez estar aqui. Obrigado ao Silvio, né, nosso convidado da Scania aqui. A gente só tem a agradecer a parceria que a Scania já tem há anos aí com o Sete Sergues, uma parceria forte, uma parceria que tem gerado bons frutos, né? Lembrando, o nosso presidente João Jorge comentou aqui que a Scania vai estar na Transposul em 2021, então está confirmado também. Vamos estar lá. O Silvio disse que vai pagar um chopp para nós lá, vai estar presente, vai pagar um choppinho para todo mundo do Sete Sergues. Então, muito obrigado a vocês, obrigado ao Odimar aí também, que está fazendo a tradução em livro para nós, as meninas, a Giana e a Érica, que ficaram aqui no background, né, nos dando apoio. Muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que interagiu aqui. Para a gente sempre é um prazer trazer informação de qualidade, né, via Sete Sergues. Lembrando que o Sete Sergues é a fonte de informação confiável do transporte gaúcho, né? Então, sempre que vocês quiserem saber alguma coisa sobre transporte, sobre novas legislações, sobre o que está acontecendo no nosso segmento, o Sete Sergues é a fonte confiável. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Silvio. Obrigado, Dora. Obrigado, Edmar. Obrigado, as meninas. E boa noite para todo mundo. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.